Boa noite, Lucas. Você tem alguma dúvida? Ele disse enquanto ria e saía da chamada. Meus pais são militares e viajavam naquela época, então eu estava completamente sozinho em casa. Ter meu cachorro por perto ajudou até certo ponto, mas nada que eu havia sentido antes era como me sentia agora. Paralisado, com convulsões no chão por 1 hora devido ao ato horrível que eu tinha acabado de testemunhar. Não é preciso dizer que não dormi naquela noite. Caio pensou que eu estava brincando quando liguei para ele e contei. Eu contei algumas coisas, não tudo, mas apesar do meu choro, de alguma forma consegui passar a mensagem. Caio sabia que eu sempre fui cauteloso com aquele professor, mas ele apenas riu de toda a situação, dizendo que eu estava vendo muito canal de terror e deveria dormir melhor. A manhã seguinte foi como acordar em transe. A aula passou num piscar de olhos e eu, felizmente, não tinha aulas de química naquele dia. Me convenci naquele momento de que devia estar trabalhando demais ou que meu horário de sono estava me afetando muito. Decidi colocar essa desculpa no fundo da minha mente e continuei com as aulas diárias e minha vida. 18 de junho. Tínhamos aula de química nesse dia, em nossos horários normais, das 5 da tarde às 8 da noite. Decidi não contar a ninguém do grupo da classe sobre o ocorrido, pois sabia que, se Caio, meu amigo mais próximo, pensou que eu era um maluco, os outros então pensariam coisa bem pior. Então, deixei as coisas acontecerem. A aula transcorreu sem intercorrências e o professor estava apenas com seu sorriso maníaco habitual. Meu estômago revirou, mas consegui evitar de vomitar sempre que via seu rosto. 10 da noite. Eu disse pro Caio. Eu avisei. Fiz o possível para dizer a ele para não entrar no modo offline na sala e ficar depois das 8 da noite. Entretanto, nada aconteceu. Ele não viu nada. Ele apenas observou o nosso professor sorrir para a webcam por 20 minutos, até que ele finalmente ficou entediado e saiu da sala. Eu estava começando a finalmente aceitar o fato de que realmente enlouqueci por alguns minutos para que algo assim acontecesse. Caio zombou de mim, embora eu estivesse muito perplexo porque foi muito real. Real o suficiente para não ser um sonho. Os dias se passaram e tudo foi voltando ao normal aos poucos, mas eu achava um absurdo que o número de alunos presentes nas aulas online estivesse diminuindo. Dos 40 alunos que começaram, agora tínhamos caído para 32. Percebi que eles estavam muito assustados ou simplesmente não pagaram as mensalidades, pois depois que pararam de comparecer às aulas, eles não responderam no WhatsApp ou outras redes sociais também. 5 de julho. Por quê? Por que eu? É algo que não consegui entender. Por que fui a única testemunha disso? Ou pelo menos acho que fui. O que eu fiz para ele mostrar isso para mim? Meu cachorro deixou cair um vaso de vidro de uma mesa perto de mim. Eu havia parado de usar o recurso de ficar offline porque temia que algo acontecesse novamente. Então, suspirei e fui limpar a bagunça. Regra número 2. Não saia durante a aula, por menor que seja o tempo. Voltei em 3 minutos depois de limpar a bagunça e percebi que a chamada tinha caído. Quando conectei novamente à sala, eu era o único da classe. Perplexo, olhei a hora. 6h45. A aula era para estar acontecendo ainda, ia até às 8. O Sr. Adam estava sentado de costas para a webcam. Você precisa entender que, a essa altura, eu havia decidido que tudo aquilo que vi era minha mente pregando peças em mim. Mas descobri que não era. E só eu sabia que realmente não era coisa da minha cabeça. Ele lentamente se virou
e balançou sua cadeira, como quando uma criança de 5 anos consegue se sentar em uma cadeira de escritório pela primeira vez. Ele continuou girando de novo, mas nunca mostrando o seu rosto. Ele estava segurando algo perto de seu peito, mas eu não conseguia ver direito o que era. Então, como se pudesse ler minha mente, ele se virou. Fiquei com o corpo paralisado novamente, quando o vi com a cabeça de uma garota em uma das mãos e a genitália dela na outra. Ele sorriu para mim e depois piscou. A garota não era qualquer garota. Ela era uma daquelas que havia parado de me responder no WhatsApp, que presumi ter abandonado as aulas pois não frequentava há mais de 2 semanas. Ele enfiou o rosto da garota na genitália dela e rasgava sua carne com nada além de seus dentes nus e a outra mão segurando a cabeça decapitada da garota na frente da webcam para eu ver. Ele então parou de repente, cheirou o rosto dela e beijou. 8ª na minha lista de presença, ele disse zombando de mim, enquanto sussurrava rapidamente. Isso era algo que meu cérebro não estava programado para lidar, mas eu estava apenas sentado, paralisado, enquanto ele roía cada resquício de sanidade que eu tentava manter. Quando finalmente saí do transe, eu gritei. Fechei meu notebook e corri para fora de casa com minha jaqueta e meu cachorro. Não me importava que estivesse escuro, só sabia que estava mais seguro quanto mais longe estivesse do notebook. Sentei-me no banco do parque ao lado de casa e chorei, enquanto meu cachorro fazia o possível para me confortar, completamente alheio ao que eu acabara de testemunhar. Eu não poderia contar isso aos meus pais. Isso apenas aumentaria a culpa deles por me deixarem sozinho e eles ficariam muito preocupados. Eu não podia ligar para o centro de ensino e dizer a eles porque agora eu estava com medo do que ele era capaz ou do que poderia fazer. Senti falta do Dr. Adilson e me perguntei por que ele parou de dar aulas para a gente, nos deixando com esse monstro depravado, pois agora eu sabia que o que tinha visto era real e não uma idiotice alucinógena da minha mente. Tirei do bolso um pequeno bloco de notas que costumava usar para escrever recados e, trêmulo, anotei. Regra número 1. Nunca fique depois das 8 da noite na aula. Regra número 2. Não saia durante a aula, por menor que seja o tempo. Eu sabia que não adiantava contar isso pro Caio, pois tinha medo de que ele pensasse que eu tinha enlouquecido de vez, ou talvez se arriscasse, tentando ver o mesmo que eu vi, ou contasse aos meus pais, ao centro de ensino ou ao Sr. Adam. Apesar do que presenciei, voltei para casa por volta das 11 da noite e adormeci. Um sono profundo. Eu não tinha dormido tão bem há meses. O medo e a dor funcionam de maneiras estranhas. Juro por Deus, meu cachorro se aconchegou ao meu lado e me senti seguro pela primeira vez em semanas. Não consigo nem descrever como foi bom. A manhã seguinte foi relativamente normal. Assisti às aulas da escola conforme o cronograma, embora flashes do que testemunhei na noite anterior continuassem aparecendo em minha mente. Coloquei uma música clichê de meditação em meus fones de ouvido e me mergulhei na leitura. Tive minha parcela de abuso dos mais velhos quando era criança, morando com parentes enquanto meus pais estavam afastados. Então, fui capaz de enterrar esses pensamentos rapidamente. Me forcei a enterrá-los. Eu sabia que tinha aula de química naquela noite, mas eu havia me preparado mentalmente dessa vez, principalmente para estar atento às regras que havia listado. E eu era filho de 2 soldados militares fortemente treinados.
Não gostaria de desapontá-los nunca. A aula vai começar. Me desejem sorte. Continua. Até a próxima. Obrigado.